No programa Conversando com o Prefeito, recebemos novamente o chefe do Executivo Municipal, Eloir Morona. Seja bem-vindo, prefeito. É uma satisfação, Marcos, estar aqui no Folha News mais uma vez para a gente conversar aí do cotidiano do nosso município, do dia a dia do nosso município, levantando algumas questões e levando algumas informações também à nossa população. Certo. Uma das questões que tomou conta das rodas políticas e administrativas também em Lagoa Vermelha foi a questão da anulação do concurso público da Prefeitura Municipal. Algo, de certa forma, incomum e no qual, inclusive, o senhor já se manifestou através das redes sociais, dos canais oficiais do município. Poderia nos esclarecer melhor o porquê disso, prefeito? Vamos lá então, Marcos. É algo incomum, como você falou, né? Mas não é inédito. Já houve anulação de concurso público em Lagoa Vermelha mesmo, né? Por algumas questões. Veja bem, Marcos, a necessidade sempre de se complementar os quadros do município. E a melhor forma de você fazer isso, a forma correta, é fazendo concurso público para efetivando o funcionário para que o funcionário dê continuidade ao trabalho. E pensando nisso, em 2024, então, foi realizado esse concurso, né? E posterior a isso, acho que em setembro de 2024, por uma ação judicial, esse concurso foi suspenso. Por questões levantadas de sócio de uma empresa que trabalhava em outra empresa, enfim, é um imbróglio dentro dos funcionários dessas empresas. O município de Lagoa Vermelha não tinha como saber desses embrólios dentro dessas empresas, porque quando da contratação e quando da realização do concurso, essa empresa apresentou toda a documentação necessária. Houve, inclusive, algumas conversas, né, já nós, então, à frente do executivo, do nosso jurídico, com o Dr. Gerson, né, onde foram levadas algumas situações e também para ter conhecimento de algumas outras e foi levantados, olha, o município nem teria como saber mesmo dessas situações envolvendo essa empresa. Porém, ainda nos faltavam alguns subsídios, né? A gente precisava de algumas documentações. Nós fizemos algumas notificações a essa empresa, solicitando documentos, solicitando informações, e essas notificações não foram respondidas. Foram tentados por vários modos, né? Via sistema, via e-mail, via WhatsApp, via AR, e por fim, então, nós mandamos um emissário, né? Uma pessoa da prefeitura até essa empresa para requerer alguns documentos que, em caso de levantada essa suspensão, né, pudéssemos então homologar o concurso. Nós não obtivemos êxito na obtenção dessas documentação. O que nos fez a crer que se por algum motivo houvesse essa suspensão, o executivo não conseguiria homologar o concurso. Então nós estaríamos marcando passo, ao invés de anularmos imediatamente e tentarmos conseguir fazer um outro concurso para suprir essas vagas que estão em aberto. E assim nós procedemos então, né? A gente mandou esse emissário, ele voltou sem essa documentação. A gente então optou por fazer a anulação do concurso, né? Porque nós poderíamos esperar, né? Mais um ano e meio, sei lá, 2 anos até que se julgasse, né, essa suspensão, e aí é muito provável, não vou dizer com certeza aqui, mas vou usar a expressão muito provável que ao final e ao cabo desse tempo, a justiça opinasse pela anulação do concurso. Por que a gente fala isso? Porque após esse ato em Lagoa Vermelha, vários outros municípios também tiveram que tinham contratado essa mesma banca para concurso, também tiveram os seus concursos ou anulados ou suspensos. Diversos em Santa Catarina e diversos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente optou, né, para termos tempo hábil de refazer esse concurso, fazermos essa anulação, né, e devolver a taxa de inscrição para as pessoas que fizeram a inscrição, que pagaram a inscrição no outro concurso. Essa devolução ela pode ser feita via sistema, tanto pelo nosso aplicativo Atende.net, que pode ser baixado de forma gratuita nas lojas de aplicativos, nas suas lojas de aplicativo nos seus celulares, tanto pelo site da prefeitura, e essa restituição ela também pode ser feita pessoalmente na Secretaria da Fazenda. É lógico que a restituição ela é
mais cômodo a ser feito por aplicativo, né? Você não precisa sair de casa, mas pode ser feito das 3 formas. Quantas pessoas têm direito à restituição, Eu não prefeito? lembro quantas pessoas têm E quantas inscritas. pessoas iam ser nomeadas caso Nós fosse temos, homologado? nós temos aí aproximadamente mais de 20 vagas em aberto, né? São várias áreas, professores, monitores, técnicos de enfermagem. Então, são várias áreas que hoje nós temos um contrato emergencial para suprir essa vacância, né? Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que, como a taxa de inscrição ela é vinculada a um valor que é a VRM, né, a VRM ela subiu bastante. E hoje a taxa de inscrição aí para nível superior estaria acima de R$ 300, como esteve no último concurso. E esse valor não podia ser baixado por se tratar de ano eleitoral 2024. Nós estamos enviando então à Câmara de Vereadores agora, logo em seguida, um projeto de lei pedindo que se baixe o valor da inscrição para tornar mais acessível para que as pessoas possam se inscrever nesse próximo concurso, que se tudo correr certo e vai correr certo, não tarda a acontecer. Prefeito, o senhor tem anunciado o recebimento de várias emendas parlamentares de diversos deputados, mas em linhas gerais, esses recursos já estão nos cofres da prefeitura? O senhor já está com o dinheiro para gastar? Qual a sua expectativa? Porque notamos, através da sua assessoria de imprensa, enfim, através do senhor mesmo, o anúncio de milhões de reais. E o que de fato e de direito, que dinheiro está na conta da prefeitura? Eu gostei muito do pronunciamento do vereador Dr. Kramer, Na né? Câmara? Isso, que ele falou que emenda parlamentar só conta quando cai na conta, né? É um Correto. trocadilho. Então, assim, até agora nós temos vários acenos, ofícios, dizendo, ó, a Lagoa Vermelha vai receber emenda parlamentar do deputado tal, vai receber emenda parlamentar do senador tal. Então, são anúncios, né, são, digamos assim, intenções, todas essas intenções nominadas, todas essas intenções, digamos assim, colocado preto no branco, escrita. Porém, a única emenda que entrou até agora, o valor real, foram R$ 200.000, uma emenda do senador Luiz Carlos Reis. As outras, então, ficam ainda no campo das promessas e das expectativas. Há uma grande possibilidade delas serem efetivadas e serem depositadas. Porém, o que nos deixa um pouco preocupado é essa demora, né? Essa questão do governo federal segurar a questão das emendas e se cogitar até mesmo falando em contingenciamento de emendas, e isso preocupa porque 99%, para não dizer na totalidade dos municípios, eles contam com esses valores como uma renda extra, porque hoje, se a gente for, por exemplo, em vários ministérios, provavelmente eles não têm um orçamento. Eles pedem para você indicar um projeto e indicar um deputado para que faça o apontamento de onde virá o recurso para realizar esse projeto. Está desenhado assim, então, hoje, que você tem, depende das emendas parlamentares, né? Então, a gente espera que logo, logo se resolva essa questão da liberação das emendas. Lagoa Vermelha tem uma indicação aí de mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para os diversos setores, saúde, enfim, para habitação. E paralelos a isso, então, nós estamos na expectativa, né? A gente acredita que há toda uma negociação e as pessoas que acompanham os jornais, enfim, acompanham as notícias, sabem que há uma negociação, uma espécie de conversa entre o Legislativo e o Executivo Federal, né? Então, para que haja a liberação desses recursos aí. Nós estamos no aguardo. Enquanto há essa discussão, os municípios aqui ficam aguardando, né, recebendo somente o ônus de cada vez mais abraçar serviços, cada vez mais cumprir obrigações que não são obrigações do município e esperando de pires na mão para que venham as emendas parlamentares. Todas essas emendas vão contar com a contrapartida do município? As emendas elas não vêm com Não vem contrapartida, a com não ser quando são projetos para construção, né? Aí a gente está falando de programas, né? E são outras fontes de financiamento, né? Os programas, sim, alguns deles contam com contrapartida do município. Vamos lá, alguns programas, como foi a cancha coberta,
né, lá no CTG, veio um recurso estadual de um programa direcionado ao turismo e que houve uma contrapartida do município, né? Assim também em a iluminação do Adão Castelano, que nós iremos virar o recurso, né, para Lago Vermelho, e há uma contrapartida bastante grande, diga-se de passagem, para que ocorra a iluminação do estádio Adão Castelano, que a gente pretende transformar numa arena poliesportiva, para que a gente possa utilizar. Então, as emendas elas não têm contrapartida, né? As emendas parlamentares entra no recurso do município, só que algumas são direcionadas. Tem umas emendas que vêm somente para custeio, outras que vêm somente para investimento, outras que vêm na forma de você ter que fazer algum tipo de, ou seja, ela é direcionada para você usar a emenda naquilo lá. Muitas vezes os deputados já enviam, diz, olha, eu vou te mandar um recurso para custeio, mas eu quero que você aplique na saúde, né? Então, porque de repente ele tem uma identificação com a saúde. E assim é que acontece a indicação das emendas parlamentares. Falando em recursos, em dinheiro, a capacidade hoje do município de Lagoa Vermelha em investir é positiva? É positiva, nós mantemos sempre uma capacidade de investimento, embora ela não seja alta, né? Quer dizer, eu pensava que ela não era alta, né? Uma capacidade de investimento aí que gira em torno de 11%, pouco mais, pouco menos. Mas quando nós participamos de alguns cursos, eu vi que a capacidade de investimento de outros municípios era bem menor, né? E por que a capacidade de investimento hoje do município ela não é tão alta? Porque nós temos um passivo atuarial, né, do nosso fundo previdenciário, o RPPS. Hoje o RPPS ele nos significa aí uma boa porcentagem ainda. Nós pagamos quase uma folha de pagamento e meia, né, ao final do mês, contando com esse pagamento do passivo atuarial. Então isso reduz bastante a capacidade de investimento do município. Por isso que a grande parte dos municípios, para não dizer a totalidade dos municípios, quando precisam fazer um investimento de grande monta, uma obra de grande monta, elas recorrem a financiamentos. Porque você juntar dinheiro aí numa obra, sei lá, de 10, 12, 15 milhões, com uma capacidade de investimento nessa faixa aí dos municípios que a gente conhece, que variam de 5% a 15%, é muito difícil você ter a capacidade de juntar esse dinheiro para fazer com investimento próprio, né? Então a gente utiliza muito dessa capacidade de investimento, às vezes a gente tem que recorrer a alguns investimentos para fazer obras de maiores valores. Na questão da arrecadação, o IPTU ficou dentro da expectativa, os pagamentos? Ficou dentro da expectativa, a inadimplência também dentro do mais ou menos o que se apura todos os anos, né? Nós teremos agora um refis referente a algumas coisas, alguns impostos atrasados. Tem uma expectativa boa que as pessoas coloquem em dia esses acertos, até para facilitar a questão das suas vidas, enfim, dos seus investimentos. Tem valores que já foi arrecadado? Não recebi ainda porque ainda está, como há um parcelamento, né, ainda há pagamentos parcelados, esse parcelamento a gente tem que ver se cai mesmo na conta. Então, assim que a Secretaria da Fazenda tiver esse relatório, eu recebo relatórios quinzenais, né, eu peço sempre para o Rodrigo, nosso secretário da Fazenda, me fornecer alguns relatórios quinzenais para eu ver como é que andam as questões das finanças do município, e assim que ele tiver todo fechado esse balanço, ele já vai me dar com o que nós temos recebido já e as projeções para os próximos meses. E o Gabinete dos Bairros, como está funcionando? Está dentro da expectativa também, prefeito? Uma grata satisfação, Marcos, assim, uma participação muito grande em todas as nossas atuações nos bairros, as pessoas participando de forma muito ativa, levando as questões coletivas do seu bairro, levantando as hipóteses de se consertar alguma coisa, enfim, nós estamos fazendo as pessoas serem ouvidas. Dá uma capacidade de acerto na condução das obras, principalmente, muito grande. Porque eu falo, e não me canso de repetir, quando você está no gabinete, você imaginar ou pensar que tal bairro necessita de tal investimento, é diferente de você ir lá, ouvir da boca das pessoas, da população, a realidade do bairro e qual a necessidade imediata para investimento naquele bairro. Nós temos feito isso e tem dado um resultado muito positivo. A gente tem feito boas discussões, a gente tem levantado várias hipóteses e é impressionante. As pessoas gostam de ser ouvidas e tem que ser assim,
né? Então, foi uma proposta que nós fizemos ainda em época de campanha, que estamos tirando do papel e tem dado um resultado muito bom. Deu para sentir quais são as principais necessidades, prefeito? Sim, giram em torno de pavimentação. A principal reivindicações em quase todos os bairros é pavimentação. Ou de ruas sem pavimentação, ou de ruas com uma pavimentação irregular. Então, seria pavimentação ou repavimentação. Essas são as principais. Mas aí varia também, desde redutores de velocidade, em algumas vias onde as pessoas passam muito rápido, iluminação, área de lazer. Então, a gente ouve muito a população, coloca num compilado e o que é mais importante, a gente faz essa anotação, faz essa planilha, né? E passa para o presidente do bairro, para que o presidente do bairro fique com essa planilha para acompanhar o desenvolvimento das obras aí ao cabo desses 4 anos. A prefeitura anunciou a ausência de pacientes, enfim, que possuem consultas agendadas no postão e que estão faltando. Inclusive foi matéria de capa do jornal Folha do Nordeste, os senhores também divulgaram através de seus canais. Acredita que existe uma maneira de consertar essa situação? Olha, Marcos, fiquei 8 anos à frente da Secretaria Municipal da Saúde e essa questão das faltas nas consultas sempre foram levantadas. Em dado momento, na 6ª Coordenadoria, foi montado um comitê, né, com gestores, secretários da saúde da região, com os gestores lá da própria Secretaria da Saúde, para tentar se encontrar uma saída para que a gente pudesse diminuir o número de faltosos nas consultas. E essas consultas, elas são aqui em Lagoa Vermelha, são exames caros, que às vezes são agendados, que o município compra, e são consultas também que são agendadas na região, através das nossas referências, né? E durante todos esses 8 anos que ficamos à frente da Secretaria da Saúde, a única maneira que nós achamos foi a questão de publicizar, de colocar no jornal, de colocar nas redes sociais, de mostrar para a população, olha, por que a fila está andando devagar? A fila está andando devagar porque, lógico, existem poucas consultas ou menos do que o necessário, porém, as que existem, algumas pessoas estão marcando, e veja bem, Marcos, as pessoas marcam a consulta, confirmam a consulta e muitas vezes agendam até o transporte. E acabam faltando a consulta, faltando o transporte, e aí você vai muitas vezes tirar a saber qual é o motivo. São motivos mais variados, assim, mas não são motivos suficientes. Lógico, né? Eu tinha uma consulta, não pude ir porque fiquei internado. Às vezes, são causas pontuais. Exato, mas na grande maioria é porque esqueceu, porque o telefone não despertou, estava chovendo no dia, não tinha com quem deixar meu filho, não tinha com quem deixar o neto. São esses tipos de explicações que as pessoas dão, né? Então, eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo e vão fazer comentários, mas eu estou esperando há tanto tempo na fila. E se você for ver, tudo que as pessoas estão esperando são de obrigação do Estado, né? São as especialidades. Mas, como eu te falei anteriormente, bem no comecinho dessa nossa fala, o município tem chamado para si algumas responsabilidades. Nós hoje temos aí em torno de 15 especialidades que são contratadas pelo município. Nós temos uma gama muito grande de exames de média e alta complexidade que são de obrigação do Estado e da União e que o município tem comprado. Lógico, nós temos tentado oferecer esses exames para pessoas que têm uma urgência maior, né? Mas aí eu vejo assim, estou esperando há não sei quanto tempo numa ressonância de joelho. Ressonância nuclear magnética é uma obrigação do Estado, né? Uma ressonância de joelho, se a pessoa não tem a cirurgia, ela não entra com uma urgência. O que nós temos priorizado, né? Pacientes urgentes, né? Oncologia, enfim, outras situações que são bastante urgentes. E mesmo assim nós temos feito andar a fila. Só que à medida em que nós liberamos 10 exames, entram mais 20. Né? E a gente tem tentado fazer o máximo que a gente pode com os recursos do município. Só que a gente não pode esquecer que esse recurso que a gente utiliza para pagar média e alta complexidade é o mesmo que eu tenho a obrigatoriedade de manter a porta de entrada, que eu tenho a obrigatoriedade de manter o nível básico de saúde, que é a atenção básica, que é o postinho de saúde, que é o medicamento. Então, o cobertor é curto, né? Então, às vezes, a gente tem que entender essas situações. Então, o vídeo que a gente fez, depois a publicação, e a gente vai repetir
A gente vai tentar, se não der mensalmente, quinzenalmente, fazer um levantamento de todas as unidades. Todos aqueles números que nós publicamos são exclusivamente do postão. Você vê que já são números assustadores, né? De absenteísmo, de falta. São números assustadores. Somente do postão. Somente do postão. E aí, se você pegar isso e multiplicar pelas unidades de saúde, né, a gente vai ver o quanto as pessoas faltam às consultas. E aí, mais uma vez, eu vou dizer, a gente sabe que às vezes demora. A pessoa às vezes espera meses por uma consulta, né? Demora. Mas se a pessoa já resolveu essa situação, se a pessoa não precisa mais da consulta, avisa. Avisa para a unidade básica de saúde que a gente vai passar para o próximo da fila. Questão da doação de sangue, uma campanha que a Secretaria da Saúde tem desenvolvido, inclusive até acho que quando o senhor também era secretário da Saúde, já iniciou também todo esse processo. Está contente, está atingindo os objetivos. Está superando, né, Marcos? Agora já não somos mais uma sala de coleta de sangue municipal, nós já somos regionais, né? E que bom que os municípios da região possam usufruir dessa estrutura. Foi um processo pensado ainda quando éramos secretários da saúde, nós iniciamos o processo, iniciamos a montagem, aí eu me afastei, a Cris tocou juntamente com toda a Secretaria de Saúde. Que equipe maravilhosa da Secretaria de Saúde. Tocaram esse projeto e agora, né, temos até temáticos com Cupido e tudo mais fazendo campanha. E as arrecadações de sangue, as coletas de sangue, elas têm superado as expectativas, né, Marcos? Nós tínhamos um déficit muito grande junto ao Hemopasso, né? Acho que ainda existe esse déficit, mas ele vem diminuindo gradativamente. E eu recordo que desde que nós estávamos à frente da Secretaria de Saúde, as pessoas se prontificavam a doar sangue, né? As pessoas são muito, digamos assim, caridosas, elas querem ajudar o próximo, né? E você veja bem que sangue é uma coisa que você não consegue comprar. Tem que ser doação. Então, além de salvar a vida, é uma questão de amor ao próximo, né? E as pessoas sempre se prontificaram a doar sangue. Mas aí você veja bem, Marcos, sair daqui de madrugada, né, num ônibus, ir até Passo Fundo, fazer a doação, voltar, depois que todos doarem, então às vezes perdia o dia todo nessa ida. E mesmo assim as pessoas iam. Nós tínhamos um apoio muito grande da Câmara de Vereadores e do Lions Clube Melvin Jones nessa campanha, que continuam nos ajudando, tanto a Câmara como o Melvin Jones continuam nos ajudando, o Lions Clube. E isso é muito importante, né? Somatório de esforços. E não é porque agora estamos conseguindo coletar 50 e poucas, 60 bolsas por vez, é que nós vamos baixar a guarda. Nós vamos continuar incentivando essa campanha que, como eu disse anteriormente, mais do que salvar vidas, é um ato de amor. Na questão do setor primário, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, temos alguma novidade, ação da administração Eloir Morona? No setor primário, nós temos várias ações, né? Conseguimos... Principais delas? Principal delas, vamos começar pela obtenção do selo SIM da Cooperativa de Carnes Gaúcho Pioneiro, né? Que começa, então, a comercializar a carne de Lagoa Vermelha, né? A carne do município de Lagoa Vermelha. Foi um processo iniciado ainda no governo do nosso ex-prefeito Gustavo Bonotto, e que nós tivemos a satisfação e a honra de concluir, né, agora com a entrega do certificado do SIM, possibilitando a esses municípios venderem essa carne aqui na nossa cidade e agora, através da Amunor, né, se propagando para 19 municípios, em busca do CISB. Nós temos outra questão bastante importante, que são os cursos de treinamento lá no CERTREP, né, no centro de treinamento, que está sendo retomado de uma forma muito dinâmica pela Secretaria da Agricultura, onde as pessoas estão fazendo cursos para se aprimorar e aumentar a renda no campo, né? Hoje, o que nós vemos no interior é que muitas vezes não ocorre a sucessão. O que é a sucessão? Quando o pai e a mãe se aposentam, deixam de produzir, eles não têm para quem deixar seu investimento. Então, se nós conseguirmos fazer com que as pessoas mais jovens consigam estudar, aprender, se dedicar, não só ao que os pais faziam, o que os avós faziam, que era lá cuidar da terra, mas agregar valores com piscicultura, com a fruticultura, com outras culturas que podem ser somadas à vida lá no campo, trazendo maior quantidade de renda para o homem do campo. Eu acredito que nós vamos conseguir
a auxiliar os produtores na sucessão aí das suas propriedades. Não desmerecendo as demais secretarias, mas estamos ouvindo constantemente elogios à atuação da secretária do Planejamento, a Maiara, desenvolvendo um ótimo trabalho, segundo muitos que nos comentam aí. Quais as principais ações, prefeito? Olha, tudo que a gente fala em obras passa pelo planejamento. O nome já diz, né? Planejamento. E não só a Maiara, a secretária, que ela é espetacular, mas toda a equipe, né? A equipe comprou a ideia da secretária de ser uma facilitadora, né? E a gente tem buscado desde o dia 1º de janeiro, a gente conversou muito com a Maiara, era uma proposta nossa de simplificar os processos, né? A Maiara foi em busca de conhecimentos, visitou outras cidades, tem acompanhado, tem feito algumas propostas e, juntamente com sua equipe, tem dado encaminhamento para a solução de diversos, digamos assim, problemas que nós tínhamos ou que temos dentro do planejamento de obras de todo o município. Não só obras do poder público, né? Não só obras públicas, mas também como obras particulares. Então, digamos assim, essa simplificação do processo, ser olho no olho, essa conversa sempre tentando buscar uma solução sem ser só no canetaço, discutindo com as pessoas, discutindo com os investidores, eu acho que esse é o grande diferencial. Né, da Secretaria do Planejamento hoje. Já havia sendo feito um trabalho muito bom anteriormente, ainda no governo do Gustavo, porém, talvez com esse alinhamento, aproveitando o que já estava sendo feito lá no passado, a gente agregou esforços, somou com o que a gente vê nos municípios vizinhos aí e estamos colhendo os louros aí. Ainda temos muito que melhorar, né? A gente fala isso sempre. A gente tem reuniões quase que semanais com todo o secretariado, né? Eu falava nessa semana aqui, quase todas faço os elogios, as críticas e tudo mais. Dessa semana, quase todas as secretarias receberam elogios por serviços assim que eu imaginava que iriam demorar um pouquinho mais, que tinham mais dificuldade, e eles conseguiram desempenhar a contento. Mas eu sempre falo, olha, nós conseguimos êxito nesse trabalho, agora nós temos que melhorar para atingir ainda mais excelência no futuro. Secretaria de Obras, o que podemos destacar, prefeito? Secretaria de Obras me surpreendeu positivamente. Ela tem feito um trabalho assim magnífico aí pessoal, a gente passar lá no Boa Vista, na própria Benjamin Constant, né? E ela me surpreendeu mais uma vez. A equipe da Secretaria de Obras. Nós tínhamos uma obra que também era um ponto latente na questão, a drenagem ali, as margens da 470, uma obra bastante complexa daquela drenagem, onde dificultava o investimento das pessoas que tinham ali, das moradias, a água acabava entrando ali nas propriedades, enfim, nas empresas, e nós desafiamos a Secretaria de Obras, através do secretário Edmilson, e o secretário Edmilson desafiou a sua equipe a fazer essa obra grande, repito mais uma vez, uma obra de drenagem ali, onde envolvia inclusive a questão de interrupção no fluxo de alguns momentos da BR-470. Foi exemplar. Aqui eu quero tirar meu chapéu para a equipe da Secretaria de Obras, porque eu me preocupei. Liguei para o secretário Edmilson e disse: secretário, o senhor tem certeza que o senhor vai tocar essa obra? Ó, daqui 2 dias vai começar a chover, vai chover durante muitos dias. Ele disse: fica tranquilo, prefeito, que nós começamos a obra e terminamos. E assim eles fizeram. Era quase 8 horas da noite, escuro já, frio, né? E eu liguei para eles: olha, estamos concluindo. Então eles foram até umas horas da noite para que não prejudicasse mais o trânsito naquela área ali. E agora então faltam apenas alguns detalhezinhos ali que assim que o tempo ajudar, a gente já vai concluir. Então, Secretaria de Obras a mil, né? Só as pessoas saírem aí. Nós vamos agora dar um intervalo um pouquinho nas pavimentações e vamos dar uma atenção bastante grande numa operação tapa-buracos. E a atuação da Secretaria da Habitação? Secretaria da Habitação. Ação Social e Isso, Habitação. Ação Social e Habitação. Nós vamos fazer vamos desvincular a habitação da ação social. Nós vamos criar um departamento especial de habitação, né, que ficará a cargo então do Elmer, que já faz toda a parte da regularização fundiária. Então nós vamos tentar unir, né, esforços da regularização fundiária com a habitação. Então a habitação vai ser um departamento especial
ficando então, cabendo então a Secretaria da Ação Social, mais especificamente as reformas de algumas casas, banheiros, enfim, e foco total na ação social. Secretaria da Administração Municipal. Está indo a contento, muito trabalho, né? Início de mandato, muitas portarias, muitas trocas de funcionários, trocas de chefia, né? Tem nos dado um suporte muito bom. O Adessandro tem se esforçado bastante. É uma pessoa que não tem orgulho, não é uma pessoa orgulhosa, digamos assim. Quando precisa, ela pede ajuda, né? E tem desempenhado um papel muito bom aí dentro da Secretaria de Administração, que é o coração, né? Tudo precisa passar por uma regulamentação. E quem desenha essa regulamentação, juntamente com o nosso departamento jurídico, é realmente a Secretaria da Administração. Tem uma equipe muito boa lá, muito dedicada com os recursos humanos, enfim, que trabalha com muito afinco aí pela nossa cidade. Secretaria da Fazenda, através do experiente Toqueto. Também tem feito um trabalho muito bom, tem nos apontado algumas questões onde a gente deve frear, onde a gente deve acelerar. Como eu falei anteriormente, é um momento em que a gente tem uma indefinição financeira bastante grande, porque justamente por conta dessas emendas parlamentares, que a gente não sabe se vem ou não vem, a questão do futuro dos investimentos, elas dependem bastante dessas emendas, né? Mas o trabalho lá anda bastante, e como se não bastasse todo o trabalho que tem lá, ainda nós destinamos à Secretaria da Fazenda, né, a questão da administração do cemitério, que as pessoas terão, as pessoas que forem até o cemitério no próximo dia de finados já verão uma relativa transformação que nós pretendemos, então, deixar aquele local com condições para quem for visitar os seus entes queridos que lá estão em condições muito melhores, né? Com banheiros, com acessibilidade, com um setor administrativo, onde você possa encontrar um administrador, com uma limpeza. Nós caminhamos, então, para a questão de bebedouros, com a questão de disposição de tomadas para que as pessoas possam utilizar equipamentos para fazer a higienização dos túmulos. Também evoluímos para uma questão de todo um remapeamento do cemitério com a classificação, colocação de onde está cada túmulo, né? É bem provável que numa terceira ou quarta etapa as pessoas, quando chegarem, às vezes vêm pessoas de fora, tem um parente meu sepultado em Lagoa Vermelha, eu gostaria de ir no túmulo, mas às vezes elas não sabem onde é, né? E muitas vezes a pessoa que está lá, o administrador também não vai saber, porque hoje nós não temos um cadastramento disso, né? E nós teremos então um cadastramento túmulo a túmulo, né? Um trabalho bastante demorado, dificultado. Tem Trabalho de, previsão para concluir? nós queremos concluir até o final do ano, né? Então é um cadastramento de todos os túmulos e a gente vai deixar à disposição da população, então, na entrada do cemitério, justamente um QR Code onde você pode acessar, né? E ter a visualização no mapa e saber se localizar dentro do cemitério. Vamos partir para a iluminação, uma iluminação mais ampla do cemitério, para darmos segurança para as pessoas que lá vão e principalmente para coibirmos aquelas que não deveriam estar lá e que de repente vão fazer alguma coisa que não era para ser feito lá. Secretaria-Geral do Governo, liderada pelo vice-prefeito Alessandro Meu Moliterno. braço direito tem me ajudado muito. Nós formamos uma equipe muito coesa. Às vezes, numa troca de olhar, nós já nos entendemos o que precisa ser feito. Tem me dado um suporte muito grande, principalmente nesse início de mandato, onde a vida de prefeito já é bastante corrida, né? E início de mandato é um pouquinho mais. E o Alessandro, através da Secretaria-Geral de Governo, tem me dado esse suporte, né? Fazendo o intercâmbio entre todas as secretarias e o gabinete. Procuradoria-Geral do Município. Nos deixa muito tranquilo a maneira com que eles trabalham, toda a estrutura lá da Procuradoria, pessoas que estão sempre estudando muito, estão sempre se aperfeiçoando, porque as leis estão em mudanças contínuas, né? A gente tem que estar sempre atualizado e não é a minha especialidade, então eu me baseio muito, né, nos pareceres, me baseio muito na conversa que tenho com todo a Procuradoria e me deixam muito tranquilo para trabalhar. Prefeito, relação à administração municipal, teria algo mais para destacar através do seu trabalho? Olha, Marcos, dizer que eu estou me dedicando quase que exclusivamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
a essa função, né? E um dia, aqui descontraindo um pouquinho, uma pessoa me perguntou se eu estava cansado. Era uma sexta-feira, 6 horas da tarde, e a pessoa disse: "Ó, você está com semblante cansado, prefeito, está cansado?" Eu disse: realmente estou cansado hoje. E essa pessoa disse assim: "Quem corre por gosto não cansa." Daí eu não entendi, daí eu disse: "Como assim?" Ele disse: "Não, eu me lembro, o senhor esteve na minha casa pedindo para eu votar para o senhor, eu votei, agora o senhor está aí porque o senhor queria", né, então então a gente leva isso como um norte, né, então a gente tem se dedicado bastante, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas a gente tem que ter consciência de que quando cometer algum erro, a gente dá um passo atrás, consertar o erro, porque a gente precisa, que criar, né, um ambiente, criar uma cidade cada vez melhor e que as pessoas queiram e gostem de morar em Lagoa Vermelha. Prefeito, vamos falar um pouquinho de política agora, política partidária. Então deixa eu tomar um golinho d'água. Isso aí. 2026 está aí, é o ano que vem, mas 2025 é um ano importante porque tanto os parlamentares, enfim, todas aquelas pessoas que querem se reeleger ou se eleger pela primeira vez buscam apoio. O senhor, sem dúvida alguma, é uma das lideranças mais importantes do PP de Lagoa Vermelha, até pela posição que o senhor ocupa, que é prefeito municipal. A pergunta que lhe faço hoje: quais são os candidatos do prefeito a deputado estadual e federal? Olha, antes de ser prefeito, eu tenho um partido, né? E nós trabalhamos muito com essa questão partidária. Converso muito com o presidente do partido, converso muito com as bases aliadas do nosso partido, com a base do nosso partido, e sim, a gente tem que construir candidaturas que sejam voltadas não só aos interesses do partido, mas aos interesses do município, pautadas no que pensa a ideologia do nosso partido, né? E assim nós temos feito. Nós temos vários candidatos que buscam apoio em Lagoa Vermelha. Não será diferente. Nós não podemos nos desfazer de ninguém, né? Porque no momento político que a gente precisar de apoio político, a gente vai precisar do apoio de todo mundo, mas assim, a instrução do nosso partido é apoiar em todas as esferas candidatos dentro do nosso partido. Essas são as orientações do nosso partido. Porém, nós temos em Lagoa Vermelha uma peculiaridade. Nós temos pessoas que são muito identificadas com Lagoa Vermelha, que são muito identificadas com o projeto do Progressistas, que são muito identificadas com as obras, com a municipalidade, que não são do Progressistas. E essas pessoas nós temos que olhar com um olhar diferente, temos que sim traçar uma maneira de apoiá-las também, né, sem deixar de lado o apoio aos candidatos do nosso partido. Outra questão levantada nos bastidores da política, prefeito, é a questão do Ronaldo Santini, que é deputado estadual pelo Podemos, é secretário do Turismo do Rio Grande do Sul, é meu amigo, seu amigo particular, é uma liderança que está sempre presente em Lagoa Vermelha. Há a possibilidade do prefeito Luir Morona emprestar apoio à possível candidatura à Assembleia Legislativa novamente? Como eu falei anteriormente, né, eu tenho um partido político, né, nós vamos trabalhar dentro da possibilidade de apoiar nomes dentro do nosso partido, mas o Santini, sem dúvida nenhuma, merece, e essa é uma questão de merecimento, de conquista de espaços por ele, né, por abrir espaços para a Lagoa Vermelha, por abrir espaços para a região, e é um nome muito importante que não pode ficar de fora de estar lá junto ao governo do estado para pleitear. Então, de alguma forma ou outra, nós prestaremos apoio sim ao Ronaldo Santini, meu amigo particular. Estaremos trabalhando juntamente com as bases para auxiliá-lo de uma forma ou de outra. Acho que é muito importante. A região toda não pode ficar sem uma representação e hoje acredito, né, que de Lagoa Vermelha seja o nome mais forte para manter essa representatividade da região. Porém, nós temos outros nomes, né, como ao governo, a Câmara Federal do Covate Filho, que também se identifica muito com a Lagoa. Ele mesmo se autodenomina um lagoense por opção, então nós temos que prestar um apoio bastante grande ao Covate Filho, e somando-se a isso, temos então a questão do Sandro,
que vem em substituição Sandro Franciscato. isso, que vem substituindo a candidatura da mãe do Covatinho, que era a Silvana Covatti, que era deputada estadual, que também, o Sandro também é do nosso partido e também nos presta um apoio muito grande nas questões que nós precisamos de mediação junto ao governo do estado. Então nós vamos ter que trabalhar isso com muito cuidado, porque além de nós, lógico, queremos ampliar o nosso leque de, digamos assim, de esforços políticos junto ao Estado, nós temos que manter o que nós já temos. Na sua visão política, prefeito, Covatti Filho somou 4.000 votos, exatamente 4.000 votos na eleição passada. Repete o ano que vem essa votação? Eu imagino que sim, Marcos. Imagino que repete, até porque as pessoas têm ciência do trabalho que ele desenvolve em Lagoa Vermelha, da maneira distinta com que ele encara o município. E como eu te falei anteriormente, né, nós temos que ter deputados, temos que ter senadores, temos que ter governador, presidente, enfim, que sejam identificados com o nosso município, com o nosso estado e com a nossa região. E o Covatti Filho, sem sombra de dúvida nenhuma, ele é muito identificado com o município de Lagoa Vermelha, ele trata a nossa cidade com muita distinção, não só na hora de destinar recursos através de emendas parlamentares, mas também sempre que nós buscamos apoio para pleitear alguma coisa em Brasília, ou a nível estadual, ou a nível federal, ele tem sido uma pessoa muito presente na vida política do município. Em relação ao Estado, o seu partido, o PP, o que deve fazer? Eu gostaria que lançasse candidato. Tem nome? Eu acho que nomes é o que mais tem dentro do próprio Na sua avaliação? Eu acho que sim. O próprio Covatti Filho seria um nome muito importante. Silvana Covatti já provou por onde passou que tem condições de assumir o executivo, né? Nós temos os outros deputados federais do nosso partido, né? E temos outras pessoas que vêm se demonstrando grandiosas dentro da política nacional. Então, eu gostaria que o partido lançasse candidato a majoritária, né? Ou na cabeça ou na vice, mas eu gostaria muito que nós tivéssemos um candidato. Eu acho que pessoas competentes, nomes competentes para tocar esse estado, para fazer a diferença, nós temos. E a Federação União Brasil com o PP? Pois é, isso aí também vai mudar muito o cenário político, né, Marcos? Ainda há toda essa questão das federações, algumas fusões podem acontecer, né? Então, o ano de 2025 vai ser esse de acomodar as abóboras, né? Eu acho que é importante essa federação, a União Brasil, um partido que tem também uma ideologia parecida com a do Progressistas, tem nomes que vêm a se somar dentro da nossa grei partidária. Eu acho que a gente pode fazer uma construção muito bonita em prol do Estado, em prol da nação e principalmente em prol dos municípios. Em nível de Lagoa Vermelha, essa federação que será formada, União Brasil com o PP, PP com União Brasil, terá pouca influência mesmo, porque a União Brasil já está identificado. Já está na com o base PP, do governo. Sim, a União Brasil está na base do governo, né? E a gente pretende, então, estreitar essas relações. É importante isso, né, Marcos? Essas federações, elas mostram, além de ampliar as possibilidades dos eleitores, elas também ampliam as possibilidades do município, né? Você veja bem, nós estávamos agora, a questão de minutos, falando do Ronaldo Santini, falando do Covatti Filho, mas aí abre uma série de outras possibilidades, de outros nomes, né? Porém, há toda uma questão agora de janela, né, em que alguns políticos trocarão de partido, há a questão de algumas fusões, há a questão também das federações. Então, acho que ainda é um pouquinho prematuro de nós fazermos alguma projeção para 26, lá para a eleição de 26, mas temos que ficar atento, né, e estar sempre participando dessas questões aí que estão acontecendo aí pertinho da gente. Como vê a chegada de Onyx Lorenzoni ao partido? Um bom nome, uma pessoa, um nome grande na política, uma pessoa séria, foi deputado federal, se não me engano, por 2 vezes, né? Foi candidato ao governo do estado, chegou ao segundo turno, tinha chances reais de vencer o segundo turno, faz a diferença e eu acho que vem somar no Partido Progressistas, é mais um nome, e aí, como eu te falei anteriormente, né? Abre-se o leque de possibilidades da gente buscar. E a gente sabe que Lagoa Vermelha, né,
partido também que era do Onix, o PL, está na base aliada, há uma identificação do PL lagoense com ele, então vai facilitar ainda mais esse intercâmbio de ideias, esse intercâmbio de apoios. No que o prefeito Eloir Morona tem contribuído para o crescimento do PP em Lagoa Vermelha? Olha, não tanto quanto eu gostaria, né, Marcos? Como eu te falei, a partir do dia da eleição eu tenho encarado uma máxima que eu falei lá no dia da posse, que a partir do momento em que eu assinasse aquele livro vermelho, eu seria prefeito de 28 mil pessoas, de 28 mil habitantes de Lagoa Vermelha. E assim eu tenho feito. Tenho trabalhado muito em prol do município, tenho trabalhado muito em prol da municipalidade. Em certa maneira, tenho deixado as questões partidárias em segundo plano. Lógico que se eu estou prefeito hoje, eu devo isso ao meu partido, devo isso a um trabalho todo construído por vários e vários anos, desde da época da antiga Arena até chegarmos aos momentos de hoje. Então, a gente deve esse apoio, né? E assim que eu conseguir me organizar um pouquinho mais, eu pretendo emprestar, né, um apoio maior ao partido do que a gente vem emprestando hoje. Mas a minha prioridade enquanto prefeito é justamente as causas do município, independentemente de partido. Lógico que se avizinha uma eleição, e aí então a gente tem que movimentar as bases, a gente tem que começar a se articular para que a gente possa ter êxito nas eleições também, em nível de Estado e em nível de federação. Tenho assistido o senhor, juntamente com a vereadora do PT, Paula Castilhos, realizar, através de diversos vídeos, o anúncio de recursos para a Lagoa Vermelha. Essa sua participação junto com a vereadora Paula Castilho, que representa o governo federal em Lagoa Vermelha, tem demonstrado um ótimo relacionamento, mesmo sendo partidos opositor? Eu acho que nós temos que ter relacionamento e respeito a todas as pessoas, independentemente delas serem políticas ou não. Então, respeito e consideração e uma boa relação a gente tem que ter com todo mundo. Não é porque a gente tem pensamentos ideológicos diferentes que a gente não possa trabalhar por uma mesma causa. E eu falo sempre assim, ó, independente de que partido for, se trabalhar em prol de Lagoa Vermelha, né, eu terá o meu apoio, né? Eu sou prefeito de 28 mil pessoas. Eu sou prefeito da cidade de Lagoa Vermelha. Não sou prefeito exclusivo do meu partido. Não sou prefeito exclusivo de partido A ou B. Então, todas aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra, buscarem ajudar o município, podem contar com o nosso apoio, podem contar com a nossa compreensão. E independentemente de cor partidária, né? Aqui falei isso já diversas vezes, a eleição acabou no momento em que abriu a última urna lá. Foi dado o resultado, assinou o livro vermelho, acabou a eleição. Para mim, não existem mais partidos políticos, para mim, o que existe é Lagoa Vermelha. Falei isso e não falei da boca para fora. Tanto que estamos demonstrando aí no andar desses meses aí, desses 6 meses de governo. Lógico que nós temos a nossa visão ideológica, nós temos a nossa maneira de pensar, que muitas vezes não é a mesma de outras pessoas, mas como nós estamos num país democrático, nós temos que respeitá-las. Podemos dizer que hoje o senhor, então, possui um ótimo relacionamento com a oposição, não só com o PT, inclusive com o PDT, que faz parte Eu da Câmara. Eu tenho um bom relacionamento pessoal com todos eles. Nunca brigamos, nunca trocamos ofensas. Eles me respeitam, eu respeito eles. Eles têm uma visão de política, eu tenho uma visão de política. Às vezes são caminhos paralelas, às vezes são antagônicas, mas são visões. Né? São visões e assim devem ser respeitadas para que a gente possa manter a questão da democracia. Se todo mundo gostasse de uma única maneira de se pensar, precisava mais eleição, colocaria uma pessoa lá e ele tocaria. Mas como há esse contraditório, como há essa possibilidade de você discutir, de você debater, de você levantar ideias, de você tentar argumentar por que a sua ideia é melhor do que a de outra pessoa, né, é por isso que existe a democracia. Prefeito, eu deixei até por último para nós falarmos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até não citei naquelas avaliações Também não estou saúde. Só das secretarias municipais. Lucas Mota tem manifestado a intenção de deixar o governo trabalhar no gabinete Kovács, Porto Alegre. O que de concreto existe? Ele chegou a comentar algo com o senhor?
Ele me comentou, falou que já tinha recebido algumas propostas, né? E isso nos enche de orgulho, né? Porque o Lucas Mota, quando chegou em Lagoa Vermelha, ele estava aprendendo essas questões de gerenciamento, de ser secretário, e hoje ele é uma referência, né? Hoje ele toca uma secretaria que até tempos atrás ele tinha uma importância secundária dentro da gestão. Hoje a Secretaria do Desenvolvimento Econômico ela tem ah, justamente por ter esse nome, tem essa pompa também de andar lado a lado com as outras secretarias. E o Lucas fez por onde merecer, né? Se surgir uma oportunidade para que ele cresça como pessoa, para ele crescer como administrador, como gestor, terá o nosso apoio. Eu já falei para ele várias vezes, olha, desde que você não tire o foco do teu trabalho, isso não acontece porque ele está muito focado. Ontem ficamos em reunião até umas horas da tarde com ele lá, tentando ajustar algumas questões da secretaria dele. Então eu acho que para nós que caminhamos junto desde 2000, eu entrei em 2017, ele entrou um pouquinho depois, como ainda assessor do João Paulo na secretaria, e depois, logo em seguida, assumindo a secretaria, chegou ao ponto de assumir duas secretarias concomitantemente. Para nós é uma questão de orgulho, né? De orgulho ter ele como parceiro, como companheiro de jornada aí durante o secretariado e agora como secretário junto à administração municipal. Ele me falou dessas propostas, mas que ele ainda estava analisando e que, por enquanto, ele não tinha essa intenção de sair da secretaria. Tudo isso pode mudar, né? Como eu falei, se chegar até ele uma proposta de crescimento para ele, ele não pode abrir mão, né? Eu acho que é bem importante, eu deixei ele muito à vontade, só disse assim para ele, ó, me dá tempo, me dá tempo para a gente reorganizar. Ele deu risadas, não pode ficar tranquilo. Mas assim, você vê que nós conversamos aqui sobre uma série de secretarias, e a gente falou da Secretaria de Saúde somente da parte da doação de sangue. Então vamos fazer uma avaliação da saúde, então. A Secretaria de Saúde hoje, ela vem num processo de aceleração que às vezes a gente acaba esquecendo, né? A Secretaria de Saúde foi parceira, assim, digamos, uma das parceiras mais fortes na vinda da hemodiálise para Lagoa, que a obra agora está se concretizando ali. A Secretaria da Saúde tem trazido novas especialidades para o município. E já duas novas já vêm se encaminhando. Eu conversei com a secretária, a Cris, que eu vou dar um spoiler, a Cris vai querer me matar depois, mas ela já trabalha com a hipótese de nós termos um fonoaudiólogo não, um otorrinolaringologista atendendo no postão, né? Então, E é para breve isso? é para breve. Então, são coisas que a Secretaria da Saúde vem trabalhando. E a questão do novo posto de saúde, né? Que nós deixamos ali uma busca por recursos através do PAC, quando o Gustavo fez a inscrição. Depois nós reafirmamos essas questões e a Secretaria da Saúde como um todo, secretaria, a parte administrativa, que é o prédio aqui no centro, como todas as unidades de saúde, elas têm se dedicado ao extremo. E as pessoas não se dão conta, né? Porque nós estamos passando, dado o decreto de emergência do governo do estado, nós estamos passando por uma situação tão movimentada quanto a época da pandemia. Graças a Deus, ela tem digamos assim, uma morbidade muito menor, né? Mas a questão de trabalho, se a gente pegar os números ali, se pegar só os atendimentos noturnos no postão, a gente vai ver que houve um salto aí de 500%, né, no atendimento. Então, a Secretaria da Saúde também é um motivo de muito orgulho e está trabalhando bastante. Repito, muito temos que melhorar em todos os setores. Nós temos muito que melhorar, mas a gente tem que ir dando um passinho por vez, um passo firme. Muito bem. Para encerrar, prefeito, voltando à área política ainda. Vamos lá. Gustavo Bonotto, em entrevista que nos concedeu, disse que estava largando a presidência do partido, não concorreria mais, que a eleição seria antecipada para 2025 e, pelo que estamos sabendo, isso não vai acontecer mais e será mantido tudo igual. Permanece, Gustavo, sua avaliação da presença dele na condução, principalmente das eleições do ano que vem? Permanece, Gustavo, a eleição não foi antecipada, o Gustavo permanece, conversamos ainda hoje pela manhã, conversei com ele através do telefone. Acho que ele tem total possibilidade de fazer essa condução nas eleições. Ele é um dos maiores articuladores políticos que eu conheço,
uma pessoa que me surpreendeu, uma pessoa a qual eu me espelho, né, dentro da política e dentro da gestão também, né? Muitas vezes peço conselho para ele, não tenho problema nenhum disso, como peço conselho para outras pessoas. O ex-prefeito Moacir Volpato vai seguir lá, me leva alguns conselhos, me leva algumas dicas. Eu acho que isso é importante e receberei todos os ex-prefeitos que assim quiserem contribuir com o município. E eu acredito que o Gustavo permaneça agora, né, até o 2026, quando encerra o mandato dele como presidente do partido, tendo feito uma ótima gestão dentro do partido, né, unindo esforços aí, tanto é que nós conseguimos fazer uma base bastante sólida aqui em Lagoa Vermelha, com partidos políticos, com uma conversa muito democrática e muito franca. Ok, lhe agradeço pela presença mais uma vez aqui no estúdio do Folha News, no programa Conversando com o Prefeito. Muito obrigado a você, Marcos. Espero não demorar muito da próxima vez para a gente poder vir conversar. Bastante atribulada a corrida, mas eu acho que se faz importante a gente conversar com a nossa população através desse canal que tem se consolidado aí como uma marca da mídia alagoense. Ok. Esse foi o prefeito Eloir Morona, no programa Conversando com o Prefeito no Folha News.